Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um aço que é o sonho de consumo de muitos, uns poucos especialistas, né? Já desdenham dele, falando que é um açozinho bonzinho, né? E vamos ver se é isso mesmo, se não é, que é o S30V. E nós vamos aproveitar também e falar do irmão dele, né, que é o S35VN. Eu vou falar basicamente do S30V e falo as diferenças do S35VN. Pois bem, o S30V é um aço relativamente novo, tá? 2001. Por que ele surgiu? Muita gente fala que é um aço que foi desenvolvido pelo Chris Reeve, das famosas Sebenzas. Não foi, gente. Dois metalurgistas da Crucible, principalmente o Barber, que era o metalurgista-chefe no desenvolvimento de aço, estavam ficando meio preocupados porque a concorrente da Crucible, a Latrobe, estava vendendo muito aço para cuteleira e cutelaria e a Crucible não. Tá certo que o volume para cutelaria não é lá essas coisas, mas é um nicho que eles queriam entrar. E a Latrobe vendia basicamente o BG42 para cuteleiro artesanal e para cutelarias também, e o 420 HC principalmente para Buck, para Gerber e tal. Então eles começaram a conversar com um monte de cuteleiro, customer, né? Conversar com donos de produtoras de lâminas como a Buck, como a Spider, como a Benchmade, etc. E até com o Paul Boss da Buck em termos de tratamento térmico, para saber o que eles precisariam ter num aço que agradaria esse mercado e eles passariam a comprar deles. Pois bem, basicamente o que essa turma falou foi: se você nos conseguir um aço que seja mais inoxidável do que o BG42, tenha maior resistência à fratura, seja mais fácil de afiar e tenha maior retenção de fio que o BG42, a gente passa a comprar de vocês, né? Só isso basicamente vamos dizer assim, um aço que seja um 440C melhorado, tá? Vamos falar dessa forma. Pois bem, o pessoal da Crucible já tinha desenvolvido lá em 1969, um aço que muita gente conhece, que é o 154CM, né? Que é um derivado do 440C. Mas aí ela começou a produzir, quem adotou esse aço em suas facas foi um cuteleiro custom, né? O Bob Loveless. Mas aí a demanda estava tão pouca que a Crucible resolveu parar de produzir esse aço. Aí a Hitachi japonesa começou a produzir o ATS-34, que é o mesmo 154CM. A Damastil começou a produzir o RWL-34, que é o mesmo 154CM, só que na metalurgia do pó, e cobrando muito mais caro por isso. Aí a Crucible resolveu voltar a produzir esse aço. Pois bem, o que os dois metalurgistas da Crucible então fizeram? Vamos usar esse aço como ponto de partida, né? Porque eles já estavam no mercado com o S60V há muitos anos e não fez sucesso nenhum, porque era um aço dificílimo de desgastar, de desbastar, muito resistente à corrosão, e aí normalmente ele tinha que produzir lâminas com dureza mais baixa para facilitar um pouco isso, então ninguém quis adotar. Aí desenvolveram lá por volta de 95 o S90V, todo mundo também conhece, mas também era um aço difícil de lidar e tal, e por isso não tinha muita saída. Aí o que eles fizeram? Então tá, vamos pegar como base o 154CM, que é um bom aço inox e tal. Vamos fazer o quê? Vamos aumentar um pouco de carbono nele, porque nós vamos manter os 14% de cromo, né, para deixar inox. Só que em vez de 4% de molibdênio do 154CM,
nós vamos pôr 4% de vanádio e 2% de molibdênio. Então ele vai ficar mais inox um pouco do que o 154 cm, vai ter melhor retenção de fio, vai dar para dar um bom acabamento nele, sem ser muito pesado para as lixas, né? E vai ter uma resistência à fratura um pouco maior, porque vai ter um volume menor de carbonetos, e esses carbonetos são bem menores, mas como são mais duros, porque o 154 cm basicamente são carbonetos de cromo e molibdênio, a resistência à abrasão vai ser maior, então vai ter maior retenção de fio. E assim surgiu o S30V, que tem 4% de vanádio, 2% de molibdênio, 1,45, 1,48 de carbono, 14% de cromo e tem um pingozinho de tungstênio, né? E 0,2% de nitrogênio, que não consta em muitas tabelas, mas tem lá, que é para aumentar a capacidade de dureza dele, sem afetar a resistência à oxidação. Pois bem, o aço fez um tremendo sucesso. Inicialmente ele foi testado em larga escala, ou numa escala maior, pelo Chris Reeve, né? Mas o Chris Reeve é o tal caso, ele não é metalurgista, mas ele já sabendo das características do aço. Por que muita gente critica a primeira geração de Sebenza? Porque o Chris Reeve, sabendo que o aço era mais resistente à fratura que o 154 cm, do que o BG42 e do que o próprio 440C, mas não era lá essas maravilhas. Então, em vez do Chris Reeve produzir ele no ótimo, que seria entre 60 e 62 RC de dureza, produziu com 56, no máximo 57. Qual era a reclamação de todo mundo? É um aço que dá mais trabalho para desgastar do que o 154 cm, do que o 440C, do que o BG42, rola muito mais fácil. Tá certo, tem uma resistência à abrasão maior do que eles, tem uma retenção de fio, se não fosse pelo rolamento maior, mas está ficando ruim de trabalhar com ele em vez desses outros. Apesar do hype que o S30V teve nos primeiros anos, a Crucible não é boba. Então o que eles decidiram? Falaram assim, o negócio está ficando meio feio aqui, não está tendo a saída que a gente... Vão fazer o 154 cm na forma de metalurgia do pó? E aí em 2004 lançaram o CPM 154, que é o mesmo 154 cm, só com a metalurgia do pó. Tem vantagem? Lógico que tem. Os carbonetos que eram relativamente grandes passaram a ser carbonetos pequenos, em torno aí de 3 a 5 microns. Ainda assim maiores do que o do S30V, que é em torno de 1 micron. Da metalurgia do pó é um dos aços que tem os menores carbonetos de vanádio e cromo. E aí o 154 cm começou a cair no gosto do povo. E então, gente, o S30V, deixa eu falar um pouco dele antes de falar do S35VM. O S30V, gente, é um bom aço. Tá? Ele foi desenvolvido especificamente para cutelaria. Vamos dizer que ele foi adaptado para cutelaria, porque nem o 154 cm foi desenvolvido para cutelaria, ele foi desenvolvido para turbina de avião, basicamente as paletas. Aí você fala assim, mas paleta de turbina é uma lâmina? É uma lâmina, só que não é uma lâmina de corte, é uma lâmina de corte de ar, tá certo. Vamos forçar então um pouco a barra. Mas então tá, o S30V foi um aço adaptado já para cutelaria, não para extrusão nem nada, para cutelaria. Então ele tem essas vantagens, ele tem uma boa inoxibilidade, é um aço com boa retenção de fio, principalmente quando nessa casa de dureza entre 59 e 62 RC, tá? Não é muito difícil de dar acabamento em lixo, é mais difícil do que o CPM 154, 154 cm, BG42, 440C. Por quê? Porque esses aços, apesar de terem maior volume de carbonetos,
né? O CPM, por exemplo, 154 ou 154 CM, tem 16% de volume de carboneto, mas são basicamente carbonetos de cromo e molibdênio. São carbonetos menos duros para serem desgastados, então mesmo abrasivos bem simplesinhos desgastam esses carbonetos, né? Então, é um bom aço para você ter, mas vocês vejam bem, eu já falei com os amigos que o aço da Victorinox, o 104110 ou 104116, tem baixa resistência à fratura. Isso com 56 RC. O S30V com 60 RC tem um pouco menos de resistência à fratura do que ele, tá? Então, você pode considerar isso uma vantagem, porque você tem 4 pontos a mais de dureza com uma queda menor, bem menor, e é pouco significativa a diferença de resistência à fratura entre os dois. E ele é um pouco mais resistente à fratura do que o 154 CM, né? Mas o que a Crucible percebeu? Que as vendas do S30V estavam decaindo, mas o nome S30V tinha uma aura boa, um bom marketing. Eles falaram assim, vamos mudar o S30V, e aí criaram o S35VN. Ao contrário do que vocês possam imaginar, o VN não é para vanádio nitrogênio. O N do S35VN é relativo ao nióbio. O que eles fizeram? Diminuíram o vanádio de 4% para 3% no S35VN, tiraram o nitrogênio e acrescentaram 0,5% de nióbio. O nióbio forma carboneto? Forma carboneto duro, tá? Qual o volume de carboneto dos dois? Basicamente a mesma coisa. Porém, o S30V é mais resistente à abrasão do que o S35VN. Tem uma retenção de fio aí em torno de 10 a 15% maior, né? Tem ambos a mesma capacidade de endurecimento. O S35VN é um pouco mais resistente à corrosão, pouquinha coisa, mas tem uma resistência à fratura um pouco maior do que o S30V. É um pouco mais significativo. Então quem está pensando numa lâmina para resistir um pouco mais à fratura, eu nunca tive problema sequer de microchipping com o S30V nessa dureza, mas o S35VN pode ser uma opção. Ele foi lançado no mercado em 2009, 8 anos depois do S30V. É para aproveitar a mística do nome S30V, tá, gente? Porque ainda faz sucesso e é o sonho de consumo de muita gente. Cabral, mas você ainda não falou, vale a pena? Gente, se vocês acharem num bom preço, vale a pena, tá? Agora, se vocês virem, uma companhia produzindo uma mesma lâmina num aço 440C, 154 CM, CPM 154 e tal, vamos supor por $80, e a mesma lâmina pelo S30V, 120, $130, não vale a pena. Não vale a pena, tá? S30V ou S35VN? Depende de você, dos seus usos. Você quer uma lâmina que tem uma retenção de fio um pouco menor? Cabral, eu vou perceber isso na prática? Na realidade, não. Você não, na prática do uso do dia a dia, você não vai identificar diferença de retenção de fio em mesma geometria, mesma dureza e mesmo tratamento térmico otimizado entre o S30V e o S35VN. Não vai, tá? Então você pode optar perfeitamente pelo S35VN se você quiser uma resistência um pouco maior à fratura e um aço um pouquinho mais resistente à corrosão. Você perde um pouquinho na retenção de fio, mas na prática você não vai ver essa diferença. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente tem ficado na dúvida, porque a Crucible é o tal caso, é tudo uma questão de mercado, gente. A Crucible, como viu que o S35VN
estava com boa saída, começou a exportar isso até para a China, para fabricante chinês fabricar. Então, o que importa é, o fabricante faz um bom tratamento térmico dele, se fizer, pode comprar que você vai ficar tão satisfeito quanto você ficaria com o S30V, tá? Não tem diferença na prática. Ambos dão um fio bem agressivo, tá? Não é aquele fio super suave igual de outros aços, como 420HC, 13C26, 12C27, 14C28N, AUS8, mas ele aceita um polimento, ele só fica um fio agressivo. Não chega... eu não posso nem dizer que sejam nanodentes, mas é parecido com isso, apesar de não chegar nisso. Cabral, ele dá muito microchipping? Gente, na verdade não, tá? Ele tem uma boa tolerância à fratura, como eu já falei. Mas o S35V tem uma tolerância um pouquinho maior, tá? É por isso que eu estou falando. Quem tem cisma com o S35VN não precisa ter. É um aço, não vou falar quase, é um aço tão bom quanto o S30V. Você não precisa ficar cismado em adquirir uma lâmina nesse aço. Basta saber se a companhia faz um bom tratamento térmico ou não, tá, gente? Isso é importante. Cabral, você sabe o volume de carboneto dos dois? Sei. É em torno de 14 a 14,5%, tá? Mas o S35VN tem 1% a menos de vanádio e tem o mesmo volume. Vocês esquecem que foi acrescentado 0,5% de nióbio. Tiraram 1% de vanádio, mas acrescentaram 1% de nióbio, gente. Então o volume de carboneto é o mesmo. Como esse aqui tem um pouco mais de carbonetos de vanádio, que é o carboneto mais duro que tem, ele é um pouco mais resistente à abrasão. Logo, num teste Catra, ele tem uma retenção de fio 10 a 15% maior, quando em mesma geometria e mesma dureza que o S35VN, tá? Mas, Cabral, você recomenda o aço? Gente, eu recomendo, como eu recomendo qualquer aço de grau de cutelaria. Vai depender do usuário escolher bem. Cabral, eu quero um aço que seja inox, fácil de afiar e não quebre fácil. Esses dois são indicados? Gente, se a gente for olhar a média dos aços inox disponíveis, são indicados sim. Ele tem a mesma resistência à fratura do 420HC, ambos com 59 de dureza? Não. O 420HC com 59 de dureza tem uma resistência da fratura umas 4 vezes maior. O AUS8 umas 2 vezes e meia maior. O 12C27 umas 3, quase 4 vezes maior. Tá? O 14C28N umas 4 vezes maior. Então, gente, mas eu nunca vi, a exceção de alguns testes, igual do nosso foco foi testar uma lâmina do Chris Reeve lá dos inícios dos anos 2000, pouco depois do S30V ter sido lançado. Era uma integral de sobrevivência, quebrou numa facilidade, gente. Olha que o Chris Reeve produzia essas lâminas com 56 de dureza, tá? Cabral, mas quebrou mais fácil que o 440C? Não, o 440C quebraria mais fácil, tá, gente? Só para ficar claro. É que é um aço que tem boa resistência à fratura quando a gente considera aço inox, vamos dizer, top, né? Que o povo chama top. Mas não dá para comparar com 420HC, com 12C27, com AUS8, tá? Cada coisa no seu lugar. Que mais que eu posso falar, gente? Eu acho que era basicamente isso, né? Porque o povo tem muita mística. É um aço bom? É um aço bom, gente. Não estou falando que não seja, não. Agora, se você tem duas opções de aço numa mesma lâmina, você vai pagar, e não importa qual seja o outro aço, vamos dizer 420HC, tá? Você vai pagar 100% a mais só porque é o S30V? Burrice. Cabral, qual é a retenção de fio do 420HC com 59 de dureza
e do S30V também com 59 de dureza. Aí tem uma diferençazinha, gente. O 420 vai dar algo aí, vamos dizer que o S30V tem uma retenção de fios 70% maior, tá? Cabral, mas isso é significativo. Isso é significativo em teste Catra. Lembre-se que você cortando manualmente não dá isso não, tá? Não dá isso não. Então, Cabral, entre o S30V e o 440C. Gente, olha, se for no mesmo preço, fecha os olhos e pega o S30V. Nas características metalúrgicas, o S30V vai ser superior ao 440C em todas elas, com exceção no tempo de afiação. Afiar esse aço ou 440C é a mesma coisa, esse leva um tiquitinho a mais de tempo. E o abrasivo que corta fácil o carboneto de cromo, não corta tão fácil o carboneto de vanádio, tá, gente? Isso é um detalhe. Assim como não corta também tão fácil o carboneto de nióbio, tá? O nióbio também dá um carboneto muito duro no caso do S35VN. Então, mas em mesmo preço você não precisa nem pensar. Ah, Cabral, eu tenho um ganso que custa $20 e um Spider que custa $80. Fecha os olhos e pega o ganso. Fecha os olhos e pega o ganso. Você vai ter uma lâmina com um excelente desempenho. Ah, mas meu sonho é Spider. Então compra o bendito do canivete, gente. Se você tem dinheiro, ué, só tô te falando que aço por aço, em mesma geometria, mesma dureza, com o mesmo bom tratamento térmico, não justifica você pagar 4 vezes mais no S30V do que no 440C. Você não vai ter essa diferença de desempenho, tá? Eu acho que era isso por esse vídeo, ele é relativamente simples. Eu só vou fazer o seguinte, gente, como eu não sei quanto mais tempo esse telefone consegue gravar esse vídeo, eu vou parar esse vídeo e vou começar logo em seguida e vou tentar juntar os dois depois, porque todo mundo fala que o 440C é ruim de afiar, né? Pelo menos já vi gente falando que não consegue afiar bem o 440C igual os outros aços e tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cegar esse S30V, tá? Que os amigos vão ver que tá com esse corte aqui, ó. Aí, ó, bem devagarzinho, como é que ele corta muito bem, tá? Eu vou cegar esse canivete na frente da câmera e vou reafiá-lo. Vocês vão ver o tempo que leva e as pedras que eu vou usar e o que eu vou usar para reafiar isso, tá? Então eu vou parar esse vídeo, vou começar o outro em seguida e vou tentar juntar os dois num só para os amigos verem isso. Se eu não conseguir, eu coloco separado, tá ok? Um abraço. Tem 5 segundos que eu parei o vídeo. O que nós vamos usar para cegar e para reafiar? Minha pedrinha natural, afinal de contas o povo não fala que o S30V é super difícil de afiar, tem gente que acha 440C difícil. Uma pedrinha natural, tá? Que eu já mostrei para os amigos que eu tenho há décadas e décadas. Essa aqui eu tirei uma tira dela. Vamos ver se ele está cortando, né? Como eu acabei de mostrar. Tá aqui até o papel que eu acabei de cortar. É a mesma coisa, ó. Esse é o fio dele. Então vamos cegar o rapazinho, né? Uma linha reflexiva ao longo de todo o fio. Corta, Cabral. Vocês acham que corta? Vocês acham que corta? Tá marcando a mão, ó, a linha esbranquiçada. Vocês acham que corta alguma coisa? Nada, né? Pois bem, todo mundo sabe que eu gosto de terminar meus fios em haste cerâmica. Mas com essa linha reflexiva que está aqui, se eu for fazer em haste cerâmica, gente, vai levar muito tempo, tá? Então o que nós vamos fazer? Numa pedrinha natural,
tá? Nada de abrasivo sintético, em abrasivo bem distribuído e tal. Vamos fazer o quê? Eu vou refazer o desbaste de alívio dele, tá? Com ela seca mesmo, tá? Não vamos preocupar com esse trem de molhar, não. Vocês marquem aí o tempo que eu tô levando, porque isso aqui é tempo real, tá? Não tem adiantamento de câmera, não tem nada. Vocês marquem o tempo aí. Veja em quanto tempo eu recupero esse fio que estava 100% morto. Aquela linha reflexiva com certeza tem mais de 20 microns. Tá? Vamos lá. Acho que já tá bom por um lado, vamos para o outro. Estão vendo a pedra ficar meio enegrecida? Não quer dizer que uma pedra natural desbasta o S30V. Desbasta os carbonetos por completo? Na verdade, não. Tá? O que faz é comer a matriz mais em volta deles, mas desbasta os carbonetos também. Tá? Vamos voltar um pouco lá de cá. De novo lá de cá. Uma ênfase na ponta, porque normalmente a ponta, o ângulo é um pouco maior, você costuma não afiá-la bem. Vamos só limpar na calça aqui. Vamos ver se tem linha reflexiva. Gente, eu já não vejo mais linha reflexiva. Cabral, você não vai formar rebarba? Gente, para os meus usos, há décadas que eu não formo rebarba para afiar, tá? Isso é uma opção minha, tá? Porque depois eu teria que tirar essa rebarba. Então eu faço isso para... Então eu não preciso chegar 100% no ápice extremo. Mas mesmo assim, ó... Vocês estão vendo? Mas não tem rebarba. O que eu faço agora? Agora comecem a somar esse tempo também, tá? Um pouquinho de capricho na ponta. Volta tudo para homogeneizar. E eu acho que está pronto, gente. Então, vamos ver. Olha. Olha o aço difícil de afiar aí, gente. Olha o aço difícil de afiar. Rapa cabelo, será? Uai, que isso saindo do meu braço? Então, gente, isso é para esse povo parar de ficar conversando fiado. Ah, precisa de placa diamantada para afiar S30V. Ainda mais esse aqui, que tem praticamente 60 de dureza do Paul Boss. Ah, preciso de placa diamantada. Não, tem que mandar para o cuteleiro com lixadeira de cinta. Será que o povo não tem vergonha na cara, não, gente? Acabei de mostrar uma pedra natural para refazer o desbaste de alívio, para ir mais rápido, tá? Esse aqui tá a 15 graus de cada lado, tá? 15 graus de cada lado. E é esse fio que vocês viram. Eu vou passar na minha mão, eu não sou trouxa, abrir um buraco na minha mão, mas vocês viram como é que ele tá cortando. Não passei a fazer o corte assim, igual muita gente faz, tá? Tô cortando igual eu cortei no início. Mesma coisa. Quem vai me dizer que esse é um aço difícil de afiar? Quem tem coragem de fazer isso? E aí vocês vão ver um monte de cuteleiro. Eu não faço minhas lâminas mais duras porque o usuário não vai conseguir afiar em casa. Mas, gente, esse povo não tem vergonha na cara. Vamos ser sinceros. Se um aço plano, simples, série 1000, o cara não faz ele com 60 de dureza porque o usuário não vai conseguir afiar, como é que eu consegui afiar isso aqui? Mágica? Poder espiritual? O que é? Magia? Pedra natural tá aqui, ó. Marcada de escuro. E como é que limpam a pedra? É muito difícil, gente. Você precisa de nagura, você precisa de lixar ela para... É mesmo? Olha a borracha branca o que faz, olha. Olha a borracha branca o que faz.
Olha só. Ó, as tripinhas de borracha começaram a sair branquinha, tá resolvido. Olha aí. Ah, você precisar ficar inventando coisa para limpar a pedra. Para quê? Para mostrar que é gostoso ou é para dar dinheiro para quem fabrica, né? Porque toda vez que você usa nagura, usa outra pedra, usa lixa, o que você está fazendo? Comendo sua pedra e jogando fora. Essa pedra minha tem mais de 35 anos, tá? E olha como é que ela tá. A espessura tá, não vou dizer que está quase integral, ela devia ter 0,5 centímetro a mais, mas isso é o resultado de 35 anos de uso, gente. Quando essa era a pedra mais fina que eu tinha. Por muitas décadas foi. Então, gente, essa parte do vídeo é para calar a boca desse pessoal que fala assim, ah, não, 440C é muito difícil de afiar. S30V é impossível, você precisa de diamante para afiar. Não, tem que ser carborundo. Se não for carborundo ainda vai bem ou mal. Agora, pedra natural, não vai. Como que não vai, gente? Como que não vai? Esse povo, a pessoa não sabe afiar e fala que não dá para afiar. Olha a diferença das coisas. E outra coisa, tem muito segredo fazer um bom fio num S30V? Será que tem? Será que num 440C é mais difícil? Num 154cm é mais difícil? Como é que vai ser mais difícil se eles são menos resistentes à abrasão do que o S30V? E olha que essa pedra aqui, ela é fina. Fina. É fina. Se fosse um carborundo, aí é que desgastava para valer esse aço. Tá? Mesmo lá do fim da carborundo faz um serviço assim, eu levaria um tempo menor ainda para refazer. Ah, o padrão de riscamento ficaria mais grosso? É lógico que ficaria. Faz muita diferença para mim acabar o fio na cerâmica? Não, na verdade não. Agora eu quero que os amigos de curiosidade, eu não vou fazer isso, que eu tô sem paciência. Marquem o tempo que eu iniciei a passar a lâmina na pedra natural, parem o tempo a hora que eu terminei e depois retomem o tempo na hora que eu comecei nas hastes cerâmicas e na hora que eu terminei. Somem tudo e me falem aqui nos comentários quanto tempo levou para afiar o super difícil S30V. Falem para mim. Para acabar de vez com essa turma que fica falando bobagem, eu não tenho culpa se é por má fé, se é por desconhecimento e tal, mas é bobagem, gente. E isso acaba inibindo um monte de amigo. Às vezes tem o dinheiro, tem o desejo de adquirir um aço desse, porque vai falar, ah, eu não vou conseguir afiar. Se você não souber afiar, você não vai afiar o S30V, você não vai afiar o 440C, você não vai afiar nem o 420, gente. Porque o requisito básico é que você saiba afiar. Então vale a pena investir tempo em aprender a afiar. Aí tem outras pessoas que falam assim, ah, Cabral, você não terminou o fio na pedra, você terminou nesse gadgetzinho seu de cerâmica aí, é porque você não sabe afiar. Gente, você sabe o que é isso? É o mesmo infeliz chegar para um cirurgião geral que opera por laparoscopia e fala assim, ah, você não sabe fazer cirurgia de abdômen aberto, você tem que usar laparoscopia que é mais simples. É mais simples mesmo? Você tem certeza? Tecnicamente, é muito mais difícil você fazer uma cirurgia por laparoscopia do que com abdômen aberto. A mesma coisa, a cerâmica pré-angulada parece fácil. Se você não souber, você consegue um fio inferior do que você conseguiria numa pedra. Não é uma pedra estreitinha dessa. Então, gente, não caiam nos cantos de sereia para te enrolar, não, tá? Não caiam nesses cantos de sereia, não. É um bom aço como qualquer outro aço de grau de cutelaria. Tem suas vantagens, suas desvantagens. Depende de você escolher bem para os seus usos e hábitos. E principalmente escolher bem o fabricante,
tá? Que ele faça um bom tratamento térmico. Pode ser quem você quiser, Buck, Spyderco, Benchmade, alguma marca chinesa que use o S35VN, tá? Tanto faz, tanto fez. E só por curiosidade para os amigos que ficaram curiosos com essa lâmina aqui, ela não fecha, tá? Porque se vocês observarem, eu a tornei praticamente uma lâmina fixa. Aí basta você empurrar esse pino aqui e ela fecha assim, ó. Porque ela não tem trava, ela é aquele sistema de pinça, tá? Ela abre assim e fecha assim, ó. Então agora ele tanto trava fechado, tá? Que eu coloco aqui, não abre de jeito nenhum no seu bolso. Você empurra o pino, abriu, colocou o pino. Sabe quando é que ela vai fechar na sua mão? Nunca. Ela virou, e não tem jogo nenhum, tá, gente? Zero. Virou uma lâmina fixa, tá? Só com esse pininho aqui escorado na empunhadura de titânio. Isso aqui só porque tem gente que tem curiosidade. Ah, e ele não era full flat, não. Eu transformei em full flat verdadeiro, ele era um Saber. Pra vocês verem que não tem... Ah, Cabral não está polido. Não, porque ele tem boa resistência à corrosão, como eu já falei. Então eu não vejo necessidade de ficar... Isso é lâmina de uso, gente. Eu não quero lâmina brilhando e tal, só para... Ah, Cabral, não ficaria melhor? Ficaria, mas eu não quero perder tempo. Então ela está só com acabamento lixado, acho que é lixa 150, tá? Corta? O que vocês acham? Gente, é o mesmo fio do S30V, tá? É o mesmo fio. É um fio agressivo, mesmo você polindo, porque os carbonetos ficam expostos, que o carbonete vanádio é mais duro e, como eu falei, abrasivos menos duros comem a matriz em volta e desbastam o carboneto também, mas ele fica com uma saliênciazinha. Então é por isso que esse fio é mais agressivo, tá? Mas é o mesmo tipo de fio do S30V. Então quem quiser, tiver uma boa marca, pode adquirir nesse aço que vai ficar... Opa, é o outro lado do pino. Vai ficar satisfeito. Pronto, tá travado. Não abre, tá? Então isso era só curiosidade. Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos. Espero ter desmistificado que o S30V é difícil de afiar, tá, gente? Um abração.